Estamos de volta com o Band Cidade. O início das aulas da rede municipal de Tremembé foi adiado para a próxima segunda-feira. De acordo com a prefeitura, faltam professores e as vagas preenchidas com o processo seletivo realizado em janeiro. Mas ele foi suspenso após reclamações na ouvidoria e no Ministério Público. Pois é, agora o município tenta contratar professores eventuais e quem traz os detalhes para a gente ao vivo lá de Tremembé é o repórter Rafael Olímpio. Oi, Rafael, muito boa noite. Oi, Rose, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Band Cidade. Isso mesmo, para suprir aí então essa necessidade em caráter emergencial, a Prefeitura de Tremembé vai convocar os professores que fizeram um concurso em 2016 e que não haviam sido chamados para preencher as vagas aí durante esses anos aí que estavam aguardando, então permaneceram aí na lista de espera. Essa volta às aulas deveria ter sido acontecida, mas foi adiada para o dia 18 e a justificativa da assessoria de imprensa da Prefeitura é de que seria preciso um reforço desses professores, porque muitos deles, então, encerraram o contrato deles no final do ano de 2018. E só lembrando que a Prefeitura, ela realizou um concurso no último dia 20 de janeiro, onde mais de 6 mil pessoas participaram desse processo seletivo, mas depois de muitas reclamações também na ouvidoria e também aqui na administração municipal, esse concurso está suspenso. Então aí está sendo avaliado para ver se realmente houve irregularidades. A gente volta com vocês. Ok, valeu, Rafael, obrigado pelas informações. Uma pena, né? Criançada em casa já poderia estar estudando, né? Vamos ver que se eles conseguem, se a Prefeitura consegue repor logo esses professores, porque senão pode ser que tenha que adiar novamente, né? Sim. Esse período de chuvas associado às altas temperaturas favorece a infestação do mosquito Aedes aegypti, que neste cenário se reproduz com mais rapidez e em maior quantidade. Em Taubaté, equipes da Prefeitura estiveram no bairro Esplanada Santa Terezinha, onde um caso de dengue foi diagnosticado na semana passada. Para reforçar a conscientização dos moradores, o município também participa da Semana Estadual de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti e promove palestras e treinamentos voltados à comunidade. Como se estivesse limpando. A Neuza está sempre de olho nas plantas do quintal para ver se não tem água acumulada, principalmente nas bromélias. Ela passou a redobrar os cuidados depois que pegou dengue há 4 anos. Procuramos sempre estar olhando, verificando vasilhas com água, as plantas da casa, locais onde pode estar se proliferando o mosquito. Então a gente tem esse cuidado, até porque eu também já tive dengue, e sei que não é nada bom passar por isso. Mas nem todos os moradores do bairro Esplanada Santa Terezinha seguem o exemplo da Neuza. Na semana passada, a região registrou um caso de dengue. Por isso, nesta terça-feira, os agentes da Prefeitura de Taubaté fizeram a nebulização. O veneno, que serve para matar o mosquito transmissor da doença, é aplicado nos quintais das casas e também na rua, em um raio de 150 metros da residência do paciente infectado. Sempre que pode, a gente está ajudando, favorecendo para que isso aí não aconteça de forma epidêmica na população, Se eu posso estar falando com outras pessoas, com os vizinhos, sempre a gente está mesmo trabalhando a conscientização disso aí. Ações como essa de combate à dengue estão sendo realizadas em toda a cidade nesta Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes. Até o dia 22 de fevereiro, várias atividades como visitas casa a casa, palestras e treinamentos acontecem para mobilizar a comunidade. Ainda mais agora, no verão, com dias quentes e chuva no fim da tarde. A gente gostaria muito que toda a sociedade faça a sua parte junto com a nossa equipe para que controlemos o mosquito nessa época do ano, que é uma época com muita chuva e o calor mais elevado. Então, as temperaturas estão mais altas e o mosquito se prolifera com mais rapidez e em maior quantidade. Durante a nebulização, os moradores precisam sair do imóvel e retirar os animais domésticos por no mínimo 15 minutos. A Carmen e o Bartolomeu saíram do conforto de casa para ficar na calçada esperando, mas foi por uma boa causa, pois para prevenir a doença, qualquer esforço vale. Muito importante. Toda cidade tem que ser importante, porque é uma coisa que é perigoso, É um inseto tão pequeno, mas
que a gente corre muito risco. Taubaté fechou o mês de janeiro com 2 casos confirmados de dengue. Não é um número alto para a época. Mesmo assim, o combate ao mosquito ainda é importante. Porque nós sabemos que o vírus pode se disseminar com muito mais facilidade essa época do ano. Por isso é importante que toda a população faça a sua parte também. Outra ação que faz parte da semana de mobilização é este treinamento com funcionários da empresa que presta o serviço de coleta de resíduos na cidade. Na semana que vem, a equipe irá acompanhar os agentes da prefeitura em um arrastão no bairro Água Quente para orientar os moradores sobre a separação do lixo, pois acredite, ela também está relacionada à prevenção da dengue. Nós encontramos nas pesquisas feitas aqui de densidade larvária no município de Taubaté, a maioria das larvas foram encontradas em materiais que poderiam já ter sido eliminados, principalmente materiais recicláveis que já poderiam ter sido entregues para coleta seletiva, mas ainda não foram e ficam no quintal das pessoas, recebendo água da chuva e se tornando potenciais criadouros. Ubatuba segue em estado de alerta devido às fortes chuvas de ontem, que chegaram a 150 milímetros, segundo a SOMAR Meteorologia. Houve alagamentos no Perequiaçu, Itamambuca, Toninhas, Praia Grande e Parque Viva Mar. De acordo com a Prefeitura, a maré alta dificulta o escoamento da água e preocupa, porque nesta madrugada o nível deve ficar ainda mais elevado e chegar a 1,2. Por enquanto, ainda não há desabrigados no município. A Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos de terra na cidade, caso volte a chover nesta noite. Já em Ilhabela, segundo a Defesa Civil, o município foram registradas apenas 2 ocorrências com queda de árvore e deslizamento de terra sem vítimas. Para amanhã, a previsão indica mais um dia de chuvas na região. Os detalhes no mapa. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, mínima de 15, máxima de 19 graus. Em Jacareí, Taubaté e Lavrinhas, no Vale do Paraíba, a temperatura fica entre 20 e 25 graus. Chove também no litoral norte amanhã, faz 29 graus de máxima em Ilhabela e Ubatuba. Hoje os termômetros marcaram 26 graus em Lorena. Amanhã previsão de chuva a qualquer hora do dia na cidade, máxima de 25 graus. Em São José dos Campos, a temperatura fica entre 19 e 24 graus nesta quinta-feira. De volta ao litoral, em Caraguatatuba, céu totalmente encoberto. Máxima prevista de 27 graus. Vou falar agora de esporte, né, Rose? Uma notícia nada boa para a torcida do Taubaté. Os taubatianos se despediram ontem à noite da Copa Libertadores da América de vôlei. E em casa e com o apoio da torcida, a equipe da região brigou até o último instante para se classificar para a final da competição, mas não conseguiu superar o Bolívar da Argentina. O Bolívar se mostrou mais equilibrado desde o início da partida. Douglas Souza investiu nos ataques, mas não foi o suficiente para conter os argentinos, que se mantiveram à frente mesmo apresentando alguns erros, principalmente nos saques. O Taubaté precisava reagir, mas diante dessa diferença e com o time ainda desencontrado em jogo, o Bolívar leva o primeiro set. No segundo período, o que se via em quadra era um Taubaté bem diferente daquele que há poucos minutos apenas deixava a torcida sem esperanças. Prova disso foi a vantagem de 4 pontos no início do set. Com boa pontuação nos bloqueios, o Bolívar não conseguiu reagir e o Taubaté venceu a parcial invertendo o placar anterior com 25-18. Em busca do tudo ou nada, as duas equipes voltaram bem equilibradas para o terceiro set. Até a metade da parcial, a disputa seguiu no ponto a ponto. Mas foi só até a casa dos 15 pontos, viu? Porque a partir daí os argentinos mantiveram o controle no placar e fecharam novamente o marcador, devolvendo com 25-18. No quarto período, o Taubaté parecia disposto a lutar pelo tie-break, mas o Bolívar reassumiu o equilíbrio da partida. Teve ace do Uriarte, emocionantes ralis de deixar o torcedor agoniado. Ufa! As duas equipes seguiam próximas no placar até que o Taubaté assumiu a frente e levou para o tie-break, com um placar de 25-21. O set decisivo prometia ainda mais pressão no caldeirão do Abaeté. Era só os adversários marcarem alguns pontos importantes que o Taubaté logo encostava. Foi assim até que a equipe argentina acabou de vez com a esperança do torcedor taubatiano gritar a vitória,
e fechou o tie-break com 13-15. O técnico Daniel Castellani até tentou algumas mudanças ao longo do jogo para aumentar o entrosamento da equipe. Mas no final, os argentinos levaram a melhor e agora disputam o título com o Sesc Rio de Janeiro. Ele tem um potencial em saque muito alto, talvez, comparando com a Liga Brasileira, tem mais potencial que qualquer time da Liga Brasileira em saque e isso faz a diferença. Hoje, quando você tem um time com essa capacidade de saque, é muito difícil. Assim, fomos 15-13 no tie-break. É bom para nós. Futebol. Daqui a pouco o Taubaté entra em campo e enfrenta o Atibaia em mais uma rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para as 8 da noite no estádio do Joaquinzão. E essa pode ser a chance do Burro da Central de se redimir com a torcida depois da derrota em casa na partida contra o Linense por 2-1. Essa foi a primeira derrota dos taubatianos no Joaquinzão em um ano. O Burrão está na 5ª colocação no campeonato. Já o adversário desta noite ainda não venceu nenhuma partida nesta edição do Campeonato Paulista e amarga a 13ª posição na tabela. E a gente segue falando de esporte aqui no Band Cidade, porque quem entra em quadra hoje é o São José, que esta semana tem uma sequência de jogos fora de casa pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. A primeira é logo mais contra o basquete cearense e o Brasília na sexta-feira. Os joseenses venceram os 2 adversários no primeiro turno e agora querem conquistar o mesmo feito jogando fora de seus domínios em busca da classificação. Os torcedores da região, de todo mundo, animado com as partidas aí das equipes da nossa região, né? Com certeza. E ainda nesta edição do Band Cidade, fiscalização mais rígida. Barragens da bacia do Rio Paraíba do Sul fazem parte de plano de instituições da região que pretende aumentar a segurança desses locais. E ainda, exemplo do bem, conheça a história de um morador de Taubaté que mudou a paisagem de uma praça da cidade. Ele plantou mais de 100 mudas de árvores na cidade sozinho. Essa história você confere logo depois do intervalo. Hora certa para você, 7h11.